No último vídeo, nós instalamos o Pikit na nossa protoboard. Nesse vídeo, nós vamos instalar um LED na protoboard e fazer o nosso primeiro programa para esse LED piscar. Vamos lá. Bom, então agora, para instalar o LED na nossa protoboard, para nós fazermos o teste, nós temos que eleger uma saída. E as saídas elas estão nos ports. Nós vamos escolher o porte A, que é o primeiro porte que tem disponível. Se nós formos olhar na documentação do microcontrolador, a gente percebe que o porte A, desde o 0, é possível utilizar como saída. Então nós vamos pegar o A0, RA0, para poder usar como saída. Olhando aqui no datasheet, o RA0 está aqui, ó, no pino 2, logo depois do pino de reset. Então nós vamos ligar o nosso LED nesse pino. Mas não tão rápido. A gente antes precisa verificar como que a gente vai ligar esse LED. Nós não podemos ligar esse LED diretamente. Nós não podemos esquecer que o nosso microcontrolador ele é alimentado com 5 volts. E a saída de cada um dos portos, conforme a documentação, é da ordem de 4,5 volts. Ou seja, tem uma perda de meio volt internamente no microcontrolador. Então, o que nós devemos fazer é compatibilizar essa tensão de saída com a tensão do LED. O LED ele trabalha com 2,1 volts. Então nós precisamos colocar um resistor entre o LED e a saída do porte para poder compatibilizar a tensão e limitar a corrente que vai para o LED. Senão nós queimamos o LED ou queimamos a saída do microcontrolador. Então eu fiz um cálculo rápido aqui, bem simples, para explicar para vocês. Então aqui está a saída do meu porte A. Essa saída, quando ela está no nível alto, ela apresenta 4,5 volts, da ordem de 4,5 volts aqui. A gente coloca um resistor para limitar a corrente. E aqui está o meu LED. O meu LED consome 2,1 volts. Então eu preciso calcular o valor desse resistor de tal forma que a corrente fique por volta de 10 mA, que é uma corrente ideal para trabalhar com LED. Cada saída, lembrando, isso também está na documentação, não pode ser mais do que 25 mA. Então, quem for utilizar essa saída com outro tipo de carga, não pode esquecer disso. E todas as saídas não podem ultrapassar 200 mA. Ou seja, se eu tiver lá 10 saídas com 25 mA cada uma, eu já supero a corrente máxima que eu poderia ter em todas as saídas. Então, eu não posso fazer isso. Então, calculando bem rapidamente, a gente tem lá o valor da tensão que vai em cima do resistor, são os 4,5 volts menos os 2,1 volts que vão para o diodo. Então cai uma tensão de 2,4 volts em cima do resistor. Os 2,4 volts em cima do resistor dividido pela corrente de 10 mA que nós esperamos que passe por aqui, nos resultam em 240 ohms. Eu poderia encontrar um resistor de exatamente 240 ohms no mercado, mas a série mais comum de resistores é a chamada série E12, em que alguns valores são padronizados e multiplicados por um fator de 10. E o mais próximo dentro dessa série, que se encaixa nos 240 ohms, sempre puxando para que ele seja uma resistência maior, para que a corrente não extrapole os 10 mA, ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente, é 270 ohms. Então eu tenho aqui um resistor de 270 ohms, e esse resistor eu vou colocar em série agora com o meu LED para ligar no RA0, que é a saída 0 do porte A. Pronto, já está instalado o meu LED. Agora o próximo passo é nós fazermos o programa para que essa saída 0 do porte A, ela ligue e desligue durante intervalos de forma que a gente consiga enxergar o LED piscando. Bom, então para iniciar, eu deixei aí uma câmera aí no cantinho do vídeo de vocês. A qualidade não é muito boa, mas pelo menos dá para a gente ver a placa enquanto a gente faz a programação. Então repara que o meu Pikit no momento ele está desligado, está desconectado da porta USB e a minha protoboard está desligada, o LED está apagado aqui. Então, a primeira coisa a ser feita é baixar o software MPLAB. Então, abra o seu browser, digite no buscador tipo Google MPLAB. E aí o primeiro link que vai aparecer já é o da Microchip. Clique nesse link.
E aí, baixando aqui na página, você vai encontrar a seção de downloads. Então baixe lá, se você estiver utilizando o Windows, baixe lá a IDE. Antes de você instalar a IDE, é importante você baixar também o compilador. Então, aqui logo no início da página, a gente tem um link para o compilador. Aqui, ó, MPLAB XC Compiler. Clique aqui, baixa a página até a seção de downloads. E aqui em Compiler Downloads, baixe também MPLAB XC8 Compiler. Você pode instalar tanto um quanto o outro primeiro, mas o que eu recomendo é instalar primeiro a IDE, depois você instala o compilador. Quando você tiver instalado os dois softwares, o próximo passo é a gente abrir a nossa IDE. Então, ainda com o seu Pikit desligado da porta USB, abra a sua IDE. E aí está aberto o nosso ambiente de programação. Então podemos fechar essa página de Start Page e vamos criar um projeto novo. Então, File, New Project, escolha o projeto Standalone. Aqui você deve selecionar qual que é o microcontrolador que está sendo utilizado, que eu vou digitar porque fica mais fácil, que eu já sei o nome. 18F4550, aqui está ele. Nesse momento, nós podemos conectar o nosso Pikit. E aí, ao conectar o Pikit, vocês vão perceber que ele é detectado aqui, ó. Então, vamos selecionar o Pikit, que foi detectado. Próximo. Agora é a seleção do compilador. O MPASM é um compilador mais antigo, mas se você instalou o compilador XC8, escolha o XC8. Agora nós devemos dar um nome para o nosso projeto. Eu vou colocar um nome Pisca-LED. Terminado, dá um Finish. E aí aparecerá do lado esquerdo a árvore do seu projeto. Feito isso, a primeira coisa é nós criarmos um arquivo C inicial. Então, clique com o direito em cima de Source File, Novo, main.c. Vou colocar um nome para ele, LED main. E aí, Finish. Com isso vai ser criada a estrutura do seu primeiro programa. Feito isso, a primeira providência é nós introduzirmos aqui os bits de configuração da CPU. Então, para isso, nós vamos aqui em Production, Set Configuration Bits. Existem uma série de bits aqui, mas muitos deles não vão importar para nós. Eu vou mexer apenas nos principais para garantir que o nosso microcontrolador funcione adequadamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar o tipo do oscilador para um oscilador a cristal. Como nós temos um oscilador que ele é de 8 MHz, ele é classificado como do tipo HS, High Speed. Então vamos colocar aqui High Speed. Uma outra configuração que eu vou precisar mexer é no Watchdog Timer. Vamos colocá-lo em Off. E só. Após isso, clique aqui em Generate Source Code to Output. Com isso, ele vai gerar esse código para você. O que você deve fazer é pegar esse código, desde aqui, até aqui, copiar e colar no seu projeto, preferencialmente antes dos includes. Feito isso, o próximo passo é nós declararmos aqui a frequência de clock do nosso cristal. Isso é importante para que os tempos de delay e todas aquelas variáveis que dependam de contagem de tempo
sejam feitas da forma adequada, sejam calculadas da forma adequada pelo compilador. Então, para fazer isso, eu faço uma declaração aqui, vou colocar após o include, define. E aí existe uma variável própria para isso, chamada xtal frec. E aí eu declaro a frequência do meu cristal em hertz. Então, 8 MHz são 8 milhões. 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bom, com isso está pronto para a gente fazer o nosso programa. Então, para nós fazermos o nosso programa, nós precisamos primeiro dizer que o nosso port A ele vai ser saída. A gente coloca uma configuração para isso. Então, configura port A como saída. Eu utilizo a variável interna chamada tris A. Escrevo nela o valor 0 em hexadecimal. Com isso, eu defino que todas as minhas saídas do port A. Após esse passo, só por uma questão de segurança, eu vou partir com todas as saídas desligadas. Então, eu já configuro logo imediatamente, escrevendo 0 no port inteiro, para que todas as saídas estejam desligadas. Lembrando que eu estou falando só do port A. Então está feita a parte inicial do nosso programa. Agora, nós vamos colocar o pedaço do nosso programa para poder piscar o LED. Então, para isso, o nosso programa aqui, ele tem um início e tem um fim. E quando ele chegasse nesse fim, o programa simplesmente pararia de funcionar. Então, para que isso não aconteça, eu vou colocar um loop infinito. Então, para eu colocar esse loop infinito, eu uso uma instrução while 1, ou seja, enquanto verdadeiro, que seria sempre, abro chaves e coloco Enter. E em seguida eu coloco aqui qual que é o bit que eu vou querer ligar. Então, no caso, é um bit do port A, então eu digito port A, bits, ponto, RA0, para que seja o bit 0 do port A. Eu vou querer que ele ligue. Após isso daí, eu coloco uma instrução chamada delay, que é para dar um atraso na execução até que a próxima linha seja executada. Então, delay, ms, é um valor em milissegundos. Vou colocar 500 milissegundos. Então, ele vai ligar, 500 milissegundos ligado, e depois vou desligar. Que não posso esquecer que eu tenho que colocar ponto e vírgula no final, porque é a linguagem C. Decorridos 500 milissegundos, port A bits, RA0 igual a 0. Novamente um delay de 500 milissegundos. E quando ele encerrar esse delay de 500 milissegundos, ele vai voltar para a primeira linha e vai ficar ciclicamente executando esse programa. Bom, então está feito o nosso programa. Então agora, se nós formos reparar aqui, como o nosso PKit já está conectado na porta USB, o LED de power aqui está aceso e o Active também está aceso. Então o próximo passo agora é nós compilarmos para ver se o nosso código está ok. Então aqui a gente vai reparar que apareceu a mensagem Build Successful. Então ele foi compilado adequadamente. Agora o próximo passo é transferir para o microcontrolador. Só que antes de nós fazermos isso, era importante a gente verificar um detalhe com relação ao nosso PKit para evitar de dar conflito de fontes. O PKit ele tem capacidade de alimentar o microcontrolador também. Então aquele fio vermelho que nós ligamos, que é justamente o VDD, que é a alimentação, ele pode tanto ser passivo, como ele pode
ser ativo e alimentar o circuito. No nosso caso aqui, a gente já tem uma fonte de alimentação. A gente já tem a fonte que nós colocamos aqui. Inclusive, né, nesse momento ela está desligada. Repara que o LED aqui está apagado. Então, antes de nós transferirmos, vamos conferir se o nosso PKIT está configurado para uma fonte externa ou alimentar o próprio circuito. Então, para isso, a gente vem aqui no projeto, clica aqui no cabeçalho, aqui onde está pisca LED, clica com o direito, propriedades, aí selecionamos aqui PKIT, nas categorias vamos para Power, e certifique-se de que esse checkbox está desticado, ou seja, está do jeito que está aqui. Com isso, a gente tem certeza de que o PKIT não vai tentar alimentar o microcontrolador e aí vai ter um conflito de fontes. Então vamos dar um OK. E aí agora, então, o próximo passo é alimentar o nosso circuito. Repara que o meu LED aqui está aceso. E agora nós vamos transferir. E aí, para transferir, a gente vem aqui, ó, Make and Program Device. Ele vai compilar novamente. Repara que apareceu aqui embaixo o firmware. Então ele detectou o PKIT. Tá? E é nesse ponto aqui em que ele fala que se o PKIT fosse alimentar o microcontrolador, para você tomar cuidado se é um dispositivo de 5 ou 3.3. Nós podemos ignorar, dar um OK. Não se aplica no nosso caso. E aí ele vai programar o nosso microcontrolador. Repara que o LED de status está piscando e o nosso programa já está rodando. Repara que o LED verde aqui ligado no port A já está piscando. Então já temos um programa pronto e transferido. Alguns detalhes importantes de se notar aqui, ó, são os seguintes. Ó. Repara que quando a gente transfere, nessa janela do PKIT aqui, ó, que aparece embaixo, deverá aparecer o seu target device aqui, ó. Certo? Muitas vezes o que pode acontecer é que se houver qualquer erro de ligação, aqui ele vai informar em vermelho de que não conseguiu detectar qual que é o dispositivo. Uma outra coisa que é muito comum de acontecer é de ele detectar que o target está desligado, ou seja, que não tem fonte de alimentação. Repara que aqui no meu caso ele está alimentado e depois que eu transferi, repara que o LED de status ele fica o tempo inteiro piscando. Isso significa que o PKIT está o tempo inteiro monitorando a alimentação do circuito. Ele está o tempo inteiro monitorando o que está acontecendo. Então, se eu desligar nesse momento o meu microcontrolador, repara que vai aparecer uma mensagem aqui embaixo dizendo Target Removed. Então ele está o tempo inteiro ativo e detectando o que está acontecendo. Se eu novamente alimentar o meu circuito, vou rolar a barra aqui para baixo. Repara que ele colocou uma mensagem de que o target foi detectado e automaticamente ele já detecta qual que é o microcontrolador que está plugado no PKIT. E com isso a gente termina o nosso primeiro programa aqui para esse microcontrolador. Então esse foi o nosso primeiro programa com PIC na Protoboard. Fique ligado porque eu vou lançar outros vídeos com outros recursos do PIC a serem explorados. Até o próximo vídeo.